Olá pessoal, vamos então continuar nosso estudo sobre produtos notáveis e fatoração. Hoje o tema vai ser sobre fator comum, né? No caso aqui a gente vai trabalhar com a fatoração. E aqui, como está escrito no texto, fatorar significa colocar em forma de fatores. O que são os fatores afinal? Os fatores são os elementos que compõem a multiplicação, ou seja, nós iremos fazer com que uma soma ou uma subtração, como essa aqui, por exemplo, ela se transforme em um fator, como está acontecendo aqui. Bom, o primeiro caso, então, de fazer uma fatoração é o chamado fator comum. Observem que aqui nós temos duas parcelas. Essa parcela, AX, somada com a parcela BX. Então, nessas duas parcelas, existe um elemento que é comum. Olhando, examinando aqui com calma aqui, A vezes X, A é fator e X também é fator. Afinal, vamos lembrar que os fatores são os elementos da multiplicação. Então, A é fator, X também é fator. Da mesma forma, B é fator e X é fator. Então, notem que o número X aqui, nesse caso, a letra X aqui, ela é um fator comum a essa parcela e a essa parcela aqui. Por isso que o x, nesse caso, ele é chamado de fator comum, essa letra x aqui. Bom, como é que consiste o processo de fazer a fatoração? O processo é bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar essa parcela aqui, a vezes x, e você vai dividir pelo fator comum, que no caso aqui você vai fazer a divisão por x. Vamos fazer aqui a divisão aqui ao lado. Então, o que vai acontecer? Você pega a parcela a vezes x, vai fazer a divisão pelo fator comum, que é x. Na hora que você efetua essa divisão, o que vai acontecer agora? Cancela o fator o x em cima, com esse x embaixo. Sobra, então, a, que é o resultado dessa divisão. Veja que esse número a ele vai aparecer aqui, ó. Ok? Da mesma forma, né, você vai pegar agora essa outra parcela, bx, e também vai efetuar a divisão por esse x aqui, que é o elemento que você escolheu para ser fator comum. Então, você vai fazer aqui, ó, b vezes x, vai dividir por x, a divisão vai ser semelhante à de cima, e aí você vai ter o resultado igual a b. E esse b vai ser colocado aqui, ó, entre parênteses, tá certo? Então, quer dizer, nós transformamos uma soma de duas parcelas em um produto, olha aqui o sinal de vezes, de dois fatores. Um fator agora vai ser o x e o outro fator vai ser a mais b. Esse processo aqui é o mais elementar de todos, é chamado de fator comum. Vamos agora observar uns exemplos. Aqui nós temos que fazer 2AB somado com 3ABC. Se aqui tivesse um C, ficaria 2ABC com 3ABC, daria 5ABC, mas não é. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que observar que tem como fator comum A e B. Observem que tem aqui A e B. Então, o que eu faço? Escrevo aqui A vezes B, né? Que é AB. Coloco o sinal de vezes, abro parênteses, e aí eu vou dividir. Eu vou pegar essa parcela aqui, AB, e eu vou dividir por esse fator comum aqui, que é A vezes B. Vamos fazer aqui a conta ao lado. Se eu fizer 2AB dividido por AB, notem que o AB de cima vai ser cancelado com esse AB aqui de baixo. O que vai sobrar então para a gente aqui? Vai sobrar o 2. Aí esse 2 aqui faz o que com ele? Bom, aí esse 2 você vai escrever aqui dentro do parênteses, ó. Mais, né? Tem um sinal de mais aqui. Vamos fazer a mesma coisa com esse termo aqui, ABC. Vou pegar esse ABC e também vou dividir por AB. Então, vamos lá. 3ABC. Então, 3ABC. Você vai dividir por AB. Então, isso aqui vai dar quanto? Cancela AB em cima com AB embaixo. Repara que sobra 3C. Então, ficamos com 3C aqui, ó. E esse 3C faz o que agora? Esse 3C a gente escreve aqui. Então, 3C, ó. Tá certo? Então, a resposta dessa fatoração é exatamente isso daqui, ó. AB que multiplica 2 mais 3C. Repara que quisesse fazer o caminho inverso, né? Se quisesse fazer AB multiplicado por 2, nós teríamos 2AB.
E AB multiplicado por 3C, nós teríamos então 3 vezes ABC. Agora temos aqui um outro exemplo bastante interessante. Você tem x à quinta mais 7x ao quadrado. Aí nesse caso, devemos sempre optar pela letra que tiver o menor expoente. Então no caso aqui, x ao quadrado vai ser o fator comum. O que eu faço? Escrevo aqui x ao quadrado, abre um parênteses, aí você vai e divide aqui. Vamos dividir x à quinta, vamos dividir pelo fator comum que é x ao quadrado, né? Então fica x à quinta por x ao quadrado, divisão de potência de mesma base, repete a base que é x e subtrai os expoentes, ou seja, 5 menos 2. Resposta fica x à terceira. Esse x à terceira que apareceu aqui, você vai colocar aqui dentro do parênteses, ó, x à terceira. Sinal de mais, né? Tem um mais aqui. Vai repetir o processo com esse 7x ao quadrado. Então, 7x ao quadrado, você vai dividir pelo fator comum, que é x ao quadrado. X quadrado em cima cancela com x quadrado embaixo. Notem que vai sobrar, então, o 7. Esse 7 que apareceu aqui, você deve colocar dentro do parênteses, né? Então, ao invés de que a resposta aqui nesse caso vai ser x ao quadrado que multiplica x à terceira mais 7. Não esquece de observar que o que é feito sempre é isso. Você pega essa parcela, no caso x à quinta, e você deve dividir por esse fator comum que é x ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui, nessa parte. Depois você pega 7x ao quadrado, divide por x ao quadrado, que é isso daqui, né? Então 7x quadrado dividido por x quadrado deu 7, ok? Mais um exemplo. Nós temos agora 24AB e 36b quadrado. Observem que 24 e 36, por exemplo, são divisíveis por 12. Na verdade, se nós fizermos aqui o MDC, o máximo divisor comum, entre 24 e 36, o MDC é 12, né? Então, o maior divisor comum é 12. Então, na parte numérica, o fator comum vai ser esse 12, vezes. Na parte algébrica, na parte que tem números, no caso letras, né? Eu tenho sempre que escolher aquele que tem um menor expoente. Esse expoente aqui é 2, mas o do B é 1, né? Porque não aparece. Então, o fator comum vai ser igual a 12b. Aí o processo é o mesmo. Ou seja, vamos aqui observar de novo qual é o processo. Eu tenho que pegar essa parcela, divido pelo fator comum. Então, vou ter que dividir. Então, vai ficar assim. Vamos fazer aqui o cálculo. 24AB, eu tenho que dividir pelo fator comum, que é 12b. Vejam, 24 com 12 dá 2. Então, tá aqui, 2. Depois, b em cima e b embaixo, cancela. Vai sobrar, então, a. Logo, a resposta, por enquanto, fica 2A. Esse 2A que eu coloquei aqui, escreve dentro do parênteses, ok? Mas, agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. 36b quadrado também deve ser dividido pelo fator comum. Então, sempre você começa fazendo uma divisão. Claro, com o tempo, essa divisão vai ser feita mais rápida. Você, à medida que for fazendo problemas, vai conseguindo fazer isso de forma mais rápida, né? Então, aqui, 36b quadrado. Vamos dividir aqui por 12b, tá certo? 36 por 12 dá 3. E o b quadrado por b elevado a 1, a gente sabe o que é b elevado a 1, divisão de potência na mesma base, né? Repete a base e subtrai os expoentes, ou seja, fica 3 vezes b, né? Então, esse 3b que apareceu aqui, você deve colocar dentro do parênteses, ok? Bom, agora nós temos um caso bem interessante. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 parcelas. Só que não existe um fator comum em todas as 4 parcelas. Mas o que você pode fazer? Você pode agrupar. Por exemplo, ó, dá uma olhada nessas duas aqui, ó. Vejam que a gente pode colocar aqui o x em evidência, ok? Então, vou escrever dessa daqui, vou escrever o x em evidência. Vai ficar assim, x que multiplica a mais b. Fecha parênteses. Mais, nessa outra aqui,
Notem que nós temos y como o fator comum. Coloca-se ele em evidência. Sobrou a mais b também. Agora vejam que nós temos como fator comum o próprio a mais b. Aí como é que você vai fazer o resto do cálculo? Escreve a mais b aqui e faça a divisão, né? Conforme nós já vimos. Pega toda essa parcela, do x até o a mais b, e você vai dividir, claro que isso é uma conta feita mentalmente, né? Você vai dividir aqui pelo a mais b. Vamos ver como é que fica, ó. Se eu pegar x vezes a mais b e dividir por a mais b, que é esse fator comum aqui, a mais b, o que vai acontecer? A mais b em cima cancela com a mais b embaixo. Sobra x. Esse x que está aqui, você vai levar lá para dentro do parênteses, para cá, ó, x. Mas, agora eu tenho uma outra parcela, que é essa daqui, ó, y vezes a mais b. Vai ser a mesma coisa, né? Você vai dividir o y por a mais b. Então, sempre fazendo divisões, tá? Então, fica assim, y vezes a mais b, que é essa parcela aqui, tu vai dividir por a mais b. Pronto. A mais b em cima, de novo, cancela com a mais b embaixo. Vai sobrar y. Y que apareceu aqui, se escreve dentro desse parênteses, né? Quer dizer, acaba transformando aquela soma, né, de 4 parcelas em produtos aqui. No caso, a mais b e x mais y. E esse método, inclusive, ele é chamado agrupamento, né? Nos livros que envolvem esse assunto, geralmente livros de ensino fundamental, isso aqui é o agrupamento, né? Você faz a fatoração por agrupamento, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Aqui você tem a quadrado mais ab mais ac e bc. O que eu vou fazer? Vou pegar essas duas parcelas aqui, colocar o a em evidência. Aí você me pergunta, por que não colocar a ao quadrado? Eu tenho sempre que colocar aquele a que está elevado ao menor expoente, no caso esse daqui, ó. Então, coloca em evidência. Aí, o que você vai fazer agora? Como a é o fator comum, você vai dividir a ao quadrado por a. Não esquece que dividindo a ao quadrado por a, nós temos uma divisão de potência de mesma base, né? O que vai ser feito aqui? Repete a base e subtrai os expoentes. Ou seja, eu vou dividir aqui a ao quadrado por a, fica a. Então, escreve aqui. Mais. Aí, eu vou dividir agora AB por a. Então, AB dividido por a. Veja que isso vai ser igual a B. Escreve esse B aqui. Mas, nessa outra parte aqui, C é o fator comum. Aí você vai dividir AC pelo C, cancela o C e fica A. BC por C, cancela o C e fica B. Mais uma vez, nós temos aquela opção, né? A mais B aqui e A mais B aqui. Então, A mais B é o fator comum. Sobra o que pra gente? Esse A e esse C aqui. Então, fica A mais C. Então, o processo aqui é o processo da fatoração por agrupamento. Bom, agora o que temos aqui é fração, né? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiramente fatorando aqui na parte de cima, no caso x, y e 2x. Ou seja, eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar o x em evidência, que aí vai sobrar y mais 2. Nessa outra parte aqui, eu vou colocar 2 em evidência. Vai ficar y mais 2. E aqui só algumas explicações. Nessa primeira parte, por que ficou y mais 2? Porque eu peguei o fator xy, deixa eu fazer aqui embaixo. Eu peguei xy, que era a parcela, e dividi pelo fator comum, que era x. Essa divisão, o x vai ser cancelado, vai sobrar y, que foi esse y aqui. Depois, foi o que eu fiz? Eu peguei 2x, que é essa parcela, e dividi por x. Cancela-se o x de novo, sobra 2, que é esse 2 aqui, ó. Depois foi feito o quê? Peguei essa parcela 2y e dividi pelo fator comum daqui, que é 2. Por isso que fica, no caso, y, né? 2 por 2. Em seguida, eu peguei esse 4 e fiz a divisão por esse 2,
que é o fator comum daqui, né? Então, eu estou olhando para cá. Aí fica 2, certo? Por isso que fica y mais 2. Da mesma forma, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer agrupando, ó. Então, primeiro eu vou fazer aqui. 2xy mais y, fator comum é x. Ou mais x, né? Então, se dividir 2xy por x, vamos fazer aqui o cálculo. 2xy por x, cancela o x, sobra 2y. Escreve 2y aqui. Mais. Aqui agora, ó, o que eu vou fazer? 2y, né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer x, eu vou dividir por x, né? X por x, aí dá 1. Aí 2y mais 1. Agora sim, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, o fator comum é 2. O que vai acontecer? 4y divide por 2, dá 2y. 2 divide por 2, dá 1. Notem, no numerador, o fator comum é y mais 2. Então, você vai escrever y mais 2 aqui, vezes... Aí, o que sobrou? Sobrou esse x e sobrou esse 2. Aí, x mais 2. No denominador, o fator comum é 2y mais 1. Aí, você escreve 2y mais 1 vezes... O que sobrou? Sobrou esse x, sobrou esse 2. Aí, x mais 2. E agora, faz o quê? Agora, cancela esse x mais 2 em cima com o de baixo. Vai sobrar, então, y mais 2 sobre 2y mais 1. E aí você termina a conta. Agora temos um caso de fazer a fatoração bem interessante. Imagine que tivéssemos que fazer isso aqui, ó. A mais 5 elevado ao quadrado. Como é que desenvolve isso aqui? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? Isso vai dar a quadrado, mais 10a, mais 25, que é o que está aqui. Ou seja, um caso como esse, já tem que sempre perceber isso. Tem que perceber que você tem aqui nos extremos 2 quadrados. E no meio você vai ter tipo um número par. Ou seja, ao quadrado, mais 2 vezes, aí você escreve a vezes 5, porque 2 vezes a vezes 5 é 10a, mais 5, que é o quadrado de 5. Mais 25, né, que é o quadrado de 5, ou seja, na verdade isso aqui é equivalente a escrever a mais 5 elevado ao quadrado. Então, a gente consegue fatorar essa expressão. Da mesma forma, notem aqui, ó, a quarta é o quadrado de a ao quadrado, mais 2 vezes, ó, primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, isso é o quadrado de quem? Do a ao quadrado somado com b. Então, basta o macete é você pegar esses dois números que estão aqui, ó, escrever dentro de parênteses. Ó, tá vendo aqui? Ao quadrado, né? Então, quadrado do primeiro termo está aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui, mais o quadrado do segundo. Vamos mais uma? O que eu tenho que observar? Ao quadrado, aqui, menos 6 é o mesmo que 2 vezes a vezes quem? Vezes a 3b, não é? Mais, e 9 é o quê? 9 é o quadrado de 3b, né? No caso, 9b quadrado. O que eu observo? Eu olho para esse elemento aqui e para esse aqui, para o 3b. Então, isso aqui é equivalente ao quê? É equivalente a escrever o quadrado de esse, né? No caso, a. Como aqui tem menos, se escreve menos, escreve esse outro, 3b aqui. Pronto, escreve quadrado, ok? Então, esse é o macete. Fragmenta aqui no meio, escreve 2 vezes esse cara aqui sem o quadrado, vezes esse número que está aqui também sem o quadrado, 3b. E depois basta olhar que isso aqui vai ser escrito dentro desse parênteses elevado ao quadrado.